Primeiro, meu agradecimento e boa noite aos participantes aqui da nossa roda. Começando aqui, está remoto conosco, o professor Leonardo Trevisan. Ele leciona Relações Internacionais na ESPM. Leonardo, muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite. Conosco aqui também, Lourival Santana. Meu boa noite ao meu colega. Vamos começando pela morte de Alexei Navalny nesta sexta-feira. Calou uma das principais vozes contrárias ao regime de Vladimir Putin na Rússia. Ele se junta a diversos outros casos de opositores que perderam a vida nos últimos 20 anos. Acompanhe. Segundo o Serviço Federal Prisional da Rússia, Navalny se sentiu mal após uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência. O ativista morreu aos 47 anos numa prisão no Ártico, onde cumpria sentenças que somavam mais de 30 anos por diversas acusações. Os Estados Unidos e a União Europeia culparam o governo Putin pela morte. O presidente norte-americano Joe Biden acusou diretamente o líder russo. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, exigiu que a Rússia esclareça as circunstâncias do ocorrido. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a única coisa que Putin teme é a dissidência do seu próprio povo, que este é o lembrete sombrio do que o líder russo e o seu regime são. Navalny denunciou casos de corrupção dentro do Kremlin e contra grandes empresas russas, e comandou alguns dos maiores protestos contra o governo de Putin nos últimos anos. Em 2018, chegou a anunciar sua candidatura à presidência. Porém, a Comissão Eleitoral Central da Rússia informou que ele não poderia concorrer devido a uma condenação na justiça. À época, ele já era alvo de diversos inquéritos. Em 2020, Navalny sofreu uma tentativa de envenenamento durante um voo e chegou a ficar em coma por conta do ocorrido. Ele acusou Putin pela tentativa de assassinato. Navalny foi preso em 2021, assim que retornou à Rússia após meses de tratamento na Alemanha. A defesa do ativista alega que a prisão foi por motivação política. Ao longo dos anos, acumulou uma série de condenações. As mais recentes delas, em agosto do ano passado, quando foi condenado por extremismo, recebendo sentença de 19 anos de prisão. No final de 2023, as preocupações com a saúde de Navalny aumentaram, após ele ser transferido para a colônia penal no norte do Círculo Polar Ártico, onde acabou morrendo. O ativista denunciou a um tribunal que tinha apenas jornais para se proteger das temperaturas que chegavam a 32 graus negativos e que passava fome, tendo apenas 10 minutos no dia para se alimentar. É sempre bom a gente dar uma espiada na linha do tempo. Desde que Putin assumiu o controle da Rússia há mais de 20 anos, vem se acumulando as mortes misteriosas de opositores. Vamos à linha do tempo de alguns desses casos. 2006, jornalista e ativista Anna Politkovskaya criticava a guerra da Rússia na Chechênia, foi baleada na entrada do prédio dela. No mesmo ano, 2006, o ex-agente Alexander Litvinenko foi envenenado com polônio num bar de um hotel, e isso já foi em Londres. Em 2008, o advogado Sergei Magnitsky morreu com sinais de espancamento numa prisão. Ele ajudou a provar o envolvimento de funcionários do governo russo num esquema de fraude fiscal. 2012, financista Alexander Perepelnitsky, acho que eu pronunciei errado, mas vai assim, morreu repentinamente enquanto corria, teria sido envenenado. Perepelnitsky atuava em investigações de lavagem de dinheiro. 2013, o oligarca Boris Berezovsky foi encontrado morto no banheiro da casa dele no Reino Unido com uma corda no pescoço. Era crítico do governo Putin, tinha passado por inúmeras tentativas de assassinato, entre elas uma bomba que arrancou a cabeça do chofer dele. Em 2015, o líder da oposição Boris Nemtsov foi morto a tiros. Estava caminhando perto dos muros do Kremlin, isso bem no centro de Moscou. Em 2023, o general Gennady Lopirev morreu sob custódia após, aspas, ter adoecido rapidamente, aspas. Ele era apontado como guardião dos segredos da construção de um palácio de Putin no Mar Negro. Em agosto do ano passado, Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, morreu na explosão do avião em que ele viajava. 2 meses antes, Prigozhin organizara uma rebelião contra o Kremlin.
Leonardo Trevisan, novamente nosso boa noite. Não há muitas ilusões quanto ao caráter do regime. A pergunta que se faz do ponto de vista político é quão firme esse regime está? Bom, boa noite, William, boa noite, Lorival, né? Boa noite a todos que nos escutam. Né? Quão firme esse regime está. Né? Você fez uma abertura do programa comentando exatamente o que eu penso, né? Sobre os regimes fortes. Regimes fortes, eles parecem aquelas empresas em que, quando você não vê o diretor por todos os lados, é a hora em que ele efetivamente está. Se você vê todos temendo o diretor, né? É porque alguma coisa está errada. É exatamente isso. Não há dúvida nenhuma que, se nós fôssemos buscar um adjetivo para tentarmos entender a estrutura de poder na Rússia, ela está, para usar a expressão que está muito em voga, fossilizada, né? Tá algo que está calcificado em torno da figura do Putin. Claro que há uma tentação da gente de imaginar que isso é do Putin. Cuidado. Não é? Isso é antigo na Rússia, bem antigo, é secular, não é nada novo. Não é? Pouco importa se foi comunismo ou não comunismo, o problema era o mesmo. Não é? Mas você fez bem de lembrar esse período, porque a gente tem que pensar um pouquinho em Stalin, não é? E no fim. Não é? Stalin, no fim, não matava mais só os seus opositores, ele matava até as suas equipes médicas. Não é? Nós estamos chegando cada vez mais perto dessa realidade. Né? Há um quadro bastante preocupante de que Putin já não consiga mais separar quem são seus efetivos inimigos daqueles que são os inimigos imaginários. Nessa linha do tempo que você fez dessas mortes, né, que você apresentou, muito interessante as mortes relatadas, mas a gente precisa lembrar, nessa sequência de mortes, dos empresários que no inverno de mais de 20 graus abaixo de zero, esquecem as janelas abertas e caem, né, para fora e morrem na queda, né, dos apartamentos. São vários. Né? Então, portanto, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, o regime está com medo, o regime está, de alguma forma, precisando matar. O regime que precisa matar, ele está frágil, não há dúvida nenhuma. Né? A gente quase cai numa postura, eu não quero cair na postura ético-filosófica, embora ela tenha todo o meu respeito. A gente se deixa, muitas vezes, se atrair por frases como essas que eu falei, que o Leonardo acabou de falar, Lorival, que é essa brutalidade, esse terror, na verdade, no fundo traz uma fraqueza. Mas eu acho que, do ponto de vista da análise política, continua a mesma pergunta para nós no ar, Lorival. Tentar estabelecer, a partir disto que a gente registrou, dizer, não há mais escape possível em termos de oposição na Rússia que não termine na eliminação física do oposicionista. É isso que está acontecendo, não podemos fechar os olhos a isso. É muito grave, mesmo para uma Rússia do século XXI, isto é grave. O que isso demonstra sobre a capacidade do regime? Bem, para entender a forma como o Putin governa a Rússia, a gente tem que entender a cultura da KGB. Né? Ele trouxe a cultura da KGB, que era executada e que foi substituída pela FSB, que ele dirigiu, executada em escala, né, nas sombras, né, da espionagem e da contra-espionagem. Ele trouxe isso para a luz do dia num país de mais de 100 milhões de habitantes, o maior país do mundo em território. E aí a oposição, ele trata com as táticas da contra-inteligência, né, da eliminação, primeiro do descrédito, né, de você destrói a reputação, depois, se isso não for suficiente, você elimina fisicamente a pessoa depois de tolher os movimentos dela, né? Então, ele tem feito isso sistematicamente desde o primeiro dia em que ele pisou no Kremlin. E, aliás, antes até, né, quando ele foi diretor de segurança para o Yeltsin, isso em meados dos anos 90, depois se tornou primeiro-ministro em 99, e para lidar com os chechenos, né, o separatismo checheno, que ele, inclusive,
transformou em separatismo checheno. Quer dizer, em grande medida era um movimento por mais autonomia. Havia elementos radicais dentro daquele movimento, mas o Putin identificou no movimento checheno a oportunidade de ganhar relevância, se tornar conhecido. Ele era absolutamente desconhecido. Por definição, alguém que é espião é desconhecido, né? E aí foi ganhando notoriedade, né? Ganhando o respeito dos russos. E, de fato, em março de 2000, até foi uma eleição bastante apressada, exatamente para não dar chance para a oposição, né? de fazer campanha. A eleição foi antecipada, né? Normalmente as eleições eram em maio ou em agosto, foi antecipada para março, exatamente para isso. E aí até hoje é em março. Daqui a um mês tem eleição, né? Dorival, tem uma coisa que você me lembra, a gente é obrigado a falar um pouco de história russa quando a gente vê o que está acontecendo agora. Tanto o Leonardo quanto você fizeram referência aos aspectos culturais, você foi mais específico e trouxe o que é a cultura da KGB, o que é a cultura da Tcheca, o que é a cultura dos órgãos de segurança. Para o Putin continua sendo o herói Félix Dzerzhinsky. A Tcheca é estabelecida por Lenin, no comecinho ainda ali da Guerra Civil, e cujo estátua eu estava lá quando ela foi derrubada em Moscou. Houve uma mudança. A KGB se encarou durante um bom período, e esse período é o período de Gorbachev até o Putin, como uma espécie de grande escola de quadros capazes de formar as pessoas para governar uma potência como a Rússia. Agora, a gente vê no período do Putin um acentuado recurso à brutalidade que não estava no começo. É nessa direção que vai a minha indagação para nós, né, que gostamos da Rússia, temos admiração pela Rússia. Claro. Todos nós aqui três lemos os grandes e ouvimos os grandes compositores russos. Cultura russa é algo dentro da gente, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Claro. Putin com cultura russa, eu faço questão de fazer essa diferenciação aqui, mas volto ao problema. Putin soube se reorganizar depois da rebelião do Prigozhin, que evidentemente morre no acidente aéreo dos mais suspeitos possível, ou ele continua nessa luta interna? Passo a palavra a você, depois a Leonardo, ou o inverso, como vocês querem? Leonardo, por favor. Dorival, você tocou no problema central aí, que é a origem do Putin, né? Que é a KGB, né? Mas eu penso, sabe, que nós temos uma questão para resolver, né? Que é, ele faz assim, o levante militar do Prigozhin, ele escancara uma realidade, né? Ele foi decidido, né? Entre aspas, né? Com for acordo entre os generais, é só pensar no Surovikin, que foi, de alguma forma, preso, foi o único preso, mas ele era herói até o mês anterior, né? O quanto tinha contaminado a dinâmica de poder, o quanto o exército estava contaminado, mas a gente vai tocar num ponto que eu acho que é central para a gente pensar o governo Putin. O governo Putin é algo mais do que uma autocracia, né? Ele tem os amigos do rei que fazem fortuna. Ele tem, de alguma forma, uma quantidade de pessoas próximas que enriquecem com rapidez. Se nós olharmos com alguma calma a questão do levante do grupo Wagner, nós vamos descobrir qual é o perfil dessa oposição. Aqui entre nós, a gente poderia dizer, numa expressão muito nossa, que é briga de quadrilha. Qual das quadrilhas vai ter, de alguma forma, o controle? Vamos lembrar do grupo do Prigozhin? Acho que vale a pena. A gente olha para a briga do grupo Wagner e nós vamos ver um acerto de contas após Bakhmut, aquele moedor de carne na guerra da Ucrânia, entre o que era o fornecimento de equipamentos pelo Ministério da Defesa, leia-se Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa, e toda uma hierarquia de pessoas que faziam essa sequência de corrupção com armamento do exército. E aquilo que era a realidade em torno do grupo Wagner, que também fazia isso. Vamos lembrar um pouquinho quem é Prigozhin? Prigozhin era o cozinheiro do Putin.
que depois virou, de alguma forma, aquele que prestava a alimentação dos presídios, depois das escolas, um negócio... Espera um pouco. Nós estamos falando de um governo ou nós estamos falando de uma sequência de feudos econômicos? Olha, você faz uma boa lembrança... Para isso, nós temos muita dúvida sobre quem é que efetivamente e como Putin exerce o poder. As operações da KGB, Leonardo, isso é conhecido da literatura, tinham vários departamentos, e o departamento do qual vem o Putin era a organização da KGB dedicada a obter os materiais, tecnologias e contratos ocidentais que estavam sob sanção. Então, era o departamento da KGB que tinha as melhores conexões com o contrabando internacional, de todo tipo de coisa. Eu quis fechar os parênteses, quero passar a palavra para o Lorival. Lorival, numa das suas participações agora há pouco nos nossos telejornais, você lembrou uma coincidência de fatos que achamos que é coincidência, né, Lorival? Não sei, a gente não sabe. A KGB sempre ensinou a gente, nunca exclua o que você não sabe. É como eles operam, é assim. Então, você lembrou a coincidência do que aconteceu hoje nessa prisão e o que está acontecendo em Munique, na Conferência Internacional de Segurança, que é, nesta fase do ano, todo ano, o principal encontro dos representantes da Aliança Militar Ocidental. Que recado foi dado? Exatamente, quer dizer, o Putin, como na KGB, sempre há essa questão informacional, né? Você trabalhar e ganhar a iniciativa e deter a iniciativa do ecossistema informacional. E essa conferência de Munique estava pautada para ser uma mobilização, como já foi a reunião da OTAN recente, para fazer frente a essa ameaça, né, do Donald Trump de esvaziar a OTAN, os compromissos dos Estados Unidos com seus aliados de defesa mútua. E isso não é só com a Europa, mas também com a Ásia, né, e Pacífico, a Austrália, a Coreia do Sul, o Japão e assim por diante, Taiwan. E então e aí nesse contexto a Rússia ficaria numa situação defensiva. Então o que o Putin faz? Essa é uma hipótese, né? Claro que a gente não tem uma comprovação de que foi isso que passou pela cabeça do Putin, que efetivamente o dia foi escolhido nesse sentido, mas o efeito é esse. Quer dizer, a gente pode observar o efeito do que aconteceu hoje. E o efeito foi esse, quer dizer, a notícia chegou cedinho, hora de Munique, né? E dominou o dia, né? A Yulia, mulher do Navalny, né? Yulia Navalnaya, com uma firmeza extraordinária, né? Absolutamente não sei como ela conseguiu ficar de pé daquele jeito, diante de todo aquele monte de câmera. Recebeu a notícia, chegou e veio e fez uma declaração em russo, né? Dizendo que a notícia era do Estado russo, portanto não era confiável, não se sabia se era exatamente isso, mas se for, é absolutamente responsabilidade do Putin, assim por diante. Eu queria só fazer uma observação sobre o Grupo Wagner. O Grupo Wagner, aí dentro dessa análise do Leonardo, né, de ser um Estado mafioso, a Rússia é um Estado mafioso, né? O Grupo Wagner, ele era tão importante para a estratégia do Putin, nesse contexto também que você coloca do contrabando, né, da substituição de importações, de desviar-se das sanções e tudo isso, que ele foi imediatamente substituído, né? Já existe uma nova organização chamada Africa Corps, com elementos do Grupo Wagner, aqueles nos quais o Putin ainda confia, para continuar fazendo esse trabalho de vender segurança para ditadores africanos, né, e de... Ao mesmo tempo, explorar seus recursos naturais. Exato. Eu ia dizer roubar, você diz explorar, mas Não, explorar com os duplos sentidos. Nesse mesmo sentido, exato, de explorar a madeira, o ouro, o diamante, o urânio, que a Rússia precisa, e todas essas matérias-primas em troca dessa venda de segurança. Mas o Grupo Wagner, o Africa Corps, é só um aspecto, né, de toda uma estrutura mafiosa e feudal que sustenta econômica e politicamente o regime. Leonardo, o Lorival agora, na intervenção dele mais recente na nossa conversa, leva a nossa atenção um pouco para o cenário internacional, em função da eleição americana,
em função das últimas declarações do candidato, que é provavelmente candidato republicano Donald Trump, a gente assume que seja ele, e em função da capacidade ou não que os europeus têm de fazer frente ao que parece ser um vento frio muito forte na direção deles. Com esse evento hoje, da liquidação física, posso dizer neste momento, da última voz expressiva de oposição política na Rússia, isso sugere para você, quem sabe, uma mudança de clima dentro da Aliança Ocidental? Essa pergunta ela é interessante porque ela parte do pressuposto, né, de que a tarefa de se defender da Rússia não é mais dos Estados Unidos em conjunto com a Europa, é exclusivamente da Europa, né? Esse é o medo, né? Talvez a gente tenha que observar os movimentos na Europa com um pouco mais de cautela, né? Sabe, William, eu temo que a morte do Navalny ela não tenha no interior da Rússia a dimensão que a gente tem fora da Rússia. O Instituto Levada, que todos nós conhecemos, é reconhecido por vários think tanks internacionais, reconhecido por universidades como uma entidade independente, assegura, né, que na Rússia hoje 80% dos eleitores vão votar no Putin. A dúvida deles é entre 80% e 85%. Essa situação leva a gente a fazer uma pergunta concreta, né? Quem ameaça Putin? Efetivamente, qual é a ameaça possível interna para o regime de Putin? A briga das quadrilhas é uma ameaça real, como mostrou o grupo Wagner com o ministro da Defesa, com Shoigu. Mas para por aí não, né? Vocês lembraram a transformação do grupo Wagner em operação real na África inteira, e na África inteira ela é, de fato, poderosa para prestar serviços para pequenas unidades, dar garantia a ditador, roubar, eu prefiro o verbo de roubar, né? Riquezas e amealhar recursos com isso. Essa é a política externa russa possível. Ela é assim em Belarus, ela é assim em outros lugares. A pergunta que eu gostaria de fazer, que complementa a que você me fez, é: um Estado com essas dimensões ameaça efetivamente a Europa? Parece brincadeira isso. Não, a pergunta, né, é para o programa inteiro. Parece real isso, né? Ele ameaça. Porque se nós olharmos, William, você conhece aquilo muito melhor que todos nós. Se nós olharmos para a Ucrânia, os exercícios iniciais da ação militar russa foi de uma confusão inimaginável. Eles não tinham competência operacional, eles não têm estrutura operacional. Talvez a gente precise olhar para a segurança europeia muito mais pelo medo da orfandade americana do que pelo poder efetivo russo. Uma coisa é a realidade interna russa, outra coisa é a ação externa. Não, eu entendo, Leonardo. A tua pergunta é tão abrangente que eu teria que fazer um programa inteiro sobre ela. Vamos fazê-la. A gente tem um programa semanal, vamos atrás dessa questão. Afinal de contas, qual é o tamanho da ameaça russa? A gente tem várias declarações de líderes europeus nos últimos dias, dizendo que entre 3 e 5 anos eles atacam um país da Europa do Norte. Tem outros dizendo, como você diz, não, eles demonstraram essa incapacidade. Mas eu queria trazer para o Lorival uma questão ainda antes da gente fechar esse segmento do programa e passar adiante. Nós vamos, depois do intervalo, já vou adiantando, dando um spoiler, falar da situação do Trump nos Estados Unidos. Putin vem ao Brasil? Bom, o Brasil é signatário, né, do Tratado de Roma, certo? Legalmente ele não pode vir. E aí eu faço um paralelo com a África do Sul. Houve um desejo inicial do governo do Ramaphosa, né, Cyril Ramaphosa, que também é parceiro, né, da Rússia, tem laços históricos, né, a luta contra o apartheid teve apoio da União Soviética. Muitos dos líderes do Congresso Nacional Africano estudaram em Moscou, foram acolhidos em Moscou, etc, etc. E ele não pôde. A África do Sul, bem ou mal, é uma democracia ainda, um Estado de direito.
Então, faço um paralelo com o Brasil. Acho que nós também temos, nossa democracia tem sofrido ataques de todos os lados, mas ainda somos uma democracia, né? Então, acho que o presidente Lula pode desejar isso. Aliás, ele lamentou na África do Sul a ausência do Putin numa entrevista a um jornal sul-africano, mas eu acho que o Putin não pode vir ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal, enfim, as instituições brasileiras não podem permitir isso.